um gestor olhou para mim no meio de um monte de pessoas, umas outras pessoas lá, e falou assim: "Olha, ela é muito esforçada, ela entrega muito, mas na nossa empresa ela jamais será uma líder. Ela será um braço direito de Na um sua homem". frente. Eu fiz mais de 5 entrevistas para entrar. E numa delas, o gerente falou assim, que passou a ser meu gerente quando eu fui contratada: "Eu estou precisando", esse também me marcou, isso aí eu não vou esquecer, eu não sou boa de memória. "Eu estou precisando de mulher na equipe, Márcia, porque a sala está muito bagunçada e os homens falam muito palavrão". Eu com mestrado, né, quase doutora em controle e automação. Gente, você já enfrentou preconceito no trabalho por ser mulher ou já precisou provar que merece ser respeitada na empresa? Hoje eu converso com duas mulheres da área da mineração. Pessoas, como a gente costuma dizer, do chão de fábrica, que atuam no operacional, onde o ambiente ainda é majoritariamente masculino. Elas enfrentam desafios, preconceitos e muita pressão para provar competência todos os dias, mas encontraram na rede de mulheres da empresa um espaço de apoio, escuta e fortalecimento. A gente recebe Gisélia Matos e Márcia Ribeiro. Eu quero, meninas, que vocês comecem contextualizando para a gente o que vocês fazem. Gisélia, hoje que está ali numa mina de bauxita, o que você faz? Qual é a atividade que você desenvolve? Tá. Obrigada, né, prazer estar aqui, né, nesse momento. E o que eu faço hoje, né? Hoje eu sou gerente sênior da área de serviços e contratos. Essa área é uma área que é a área de suporte às operações, onde a gente dá o suporte para alimentação, transporte, lavanderia, tudo que se diz, talvez, de uma prefeitura dentro de um município, é uma prefeitura dentro da empresa, que ela é muito grande. Logística total. Total, exato. E os contratos que essa empresa precisa para que possa buscar os serviços terceirizados, né, para suprir as necessidades. Então é uma área que dá suporte às operações para que flua normal e a gente garanta que a bauxita chegue do outro lado lá para a Márcia. Você, Márcia? Bom, eu sou gerente sênior hoje de energia e automação. São as duas áreas que prestam serviços também para o processo Bayer, que é o processo que produz a alumina, né? E eu forneço a energia, né, necessária, e a automatização toda do processo é a minha área que toma conta. Então, eu sou a gerente sênior dessas duas áreas. Como foi a jornada de vocês até conquistar esses cargos, esses postos onde vocês estão agora? Eu comecei comecei a trabalhar muito nova, né, e entrei realmente como estagiária de nível Quantos anos? técnico há 26, 28 anos atrás, que eu já estou trabalhando. E foi pequeno, né, eu comecei ali com nível médio, precisava trabalhar, né, vinha de família humilde, em que precisava de ter alguma coisa para sustento da família. Eu acabei sendo arrimo, então comecei a trabalhar ali, não fiz o nível superior naquele momento, tive que fazer opção pelo emprego e fui, né, atravessando minha vida profissional, trabalhando e crescendo junto, estudando, né. Então, estudando, tendo família, tendo filhos, tendo mãe para cuidar, mas aí eu só vim fazer um nível superior muito tempo depois, quando eu já estava com meu filho, né, nos braços, mas ainda assim com força, com garra para crescer. E eu sempre acreditei que é conhecimento, é competência, né, então, independente das dificuldades que você tenha, estude, porque o conhecimento ninguém te tira e você tem que estar preparado para as oportunidades que vier, né. Então, foi dessa forma que eu cheguei aqui hoje, né, nesse patamar que eu estou, porque assim, eu nunca deixei que o conhecimento ficasse para trás, eu sempre estou junto com ele. Então, que na verdade é um retrato e traduz o dia a dia de milhares de mulheres no Brasil, que entraram realmente como estagiária, nível médio e que foram É. construindo essa jornada, né? Você, Márcia? Bom, eu um pouquinho diferente da Gisélia, eu fui criada pelos meus avós, né, que também eram pessoas bem humildes aqui em Belém, mas eu consegui, né, estudar e entrar na faculdade, logo de nova, né, entrei na UFPA, eu sou engenheira eletricista de formação, e logo que eu me formei, eu não consegui mercado de trabalho, quando eu acabei a graduação de engenharia elétrica, e aí então eu entrei para o mestrado, né, mandei cartas para várias faculdades para tentar,
Mas eu queria mesmo ficar na UFPA, porque eu sou paraense raiz, né? Eu queria ficar por aqui. E aí, felizmente, saiu a bolsa para a UFPA e eu fiz mestrado em controle e automação na UFPA. Nesse mestrado, eu acabei entrando num laboratório que tinha um vínculo com a Albras. A Albras já está ali no polo de Barcarena, né? E esse mestrado me fez conhecer a indústria, porque eu ia para Barcarena, eu ficava em Barcarena, então eu fiz meu mestrado, tanto que a minha dissertação de mestrado é no equipamento da Albras. E terminei, também não tinha vaga ainda para mim como engenheira, e aí eu engatei o doutorado, ainda também na Albras, junto com esse professor da UFPA. E aí, depois de 1 ano e meio de doutorado, eu falei, opa, não quero dar aula, não quero... Quero ir para o mercado. Eu quero ir para o mercado. E eu precisava, porque apesar de não ser o arrimo de família, mas eu estava querendo já começar a dar algumas coisas que a minha avó ainda não tinha, né? Devido a minha avó era feirante no Ver o Peso, né? Então, eu cheguei, eu me lembro muito bem, com um gerente da época lá na Albras, e falei, eu preciso realmente me empregar, né? Eu só estou com uma bolsa de doutorado, era R$1.200 a bolsa do doutorado. E super qualificada. Super qualificada, é. E aí ele falou assim, Márcia, infelizmente agora não tenho vaga para ti. Eu falei, então eu vou para o mercado. E aí eu saí da Albras, eu saí da UFPA, na verdade, que eu não era da Albras. Saí da UFPA, do programa de doutorado, e eu fui trabalhar no Civan. Eu fiquei 6 meses no Civan, como gerente de manutenção predial. E nesses 6 meses me ligaram da Alunorte, um pessoal que eu já tinha conhecido, estando lá na Albras, e disse, vai ter vaga para automação. E o nosso gerente quer uma mulher. Eu falei, delícia, então tá bom. Aí eu entrei na Alunorte, né? Passei ali por algumas entrevistas interessantes, mas consegui entrar na Alunorte. A sua escolha, engenharia elétrica, já é um curso muito majoritariamente masculino. Sim. Um mestrado, mais ainda, vai cada vez mais ficando menos mulheres, digamos, cada vez mais homens. Doutorado, mais ainda. Você sentiu isso desde da tua escolha? Até você chegar na fábrica, você se sentia assim, eu sou uma das poucas mulheres aqui nesse curso, eu sou uma das poucas mulheres nesse mestrado, eu sou uma das poucas mulheres Sim. nesse doutorado? Desde quando eu entrei na minha turma de engenharia elétrica, que só tinha mais uma mulher. Na minha turma, entravam 120 na minha época, né? Eu entrei na faculdade em 95. Né? Então, nessa época, eram 2 turmas de 60. Então, na minha turma de 60, tinham 2 mulheres, eu e outra, que depois saiu, ficou só eu. E quando você chegou na refinaria, na fábrica? Na fábrica, tinha só mais uma engenheira civil. Nós éramos 2 engenheiras na época. E você foi liderar uma equipe majoritariamente masculina? Não, eu não fui liderar. Eu entrei como engenheira júnior de automação. Né? Aí eu não era líder ainda quando eu entrei. Não. Hoje você lidera uma equipe majoritariamente masculina? Quantos 70%. homens? 70%? 30% de mulheres, 33% de mulheres que eu tenho hoje e 67% homens, de uma equipe de 70 pessoas. E você, Gisélia? Eu já tive momentos de ter uma equipe de 80%, 90% masculina, né? Mas hoje a gente já está bem equilibrado, porque hoje também estou numa outra área, estou numa área mais administrativa. Sim. A área administrativa, como a gente falou, acaba que a gente conseguia há muito tempo atrás ter muito mais oportunidades. Hoje a gente já consegue ter oportunidades também na área operacional, né? Mas quando eu comecei a liderar equipes na área ambiental, a maioria dos engenheiros eram engenheiros, né, homens, né? E aí poucas meninas estavam se formando ali ainda em engenharia ambiental. Então a gente foi crescendo. Hoje na empresa a gente já tem um número bem maior de empregadas, o equilíbrio lá de homens e mulheres na Paragominas, né, está ali entre 25% e 26%. E é uma área que vem se desenvolvendo, porque como você falou, as profissões, algumas missões, algumas funções, elas são pesadas, elas são difíceis, e ainda tem a questão de APIs, que as APIs às vezes são mais adequados para um homem, né?
Mas com todo o tempo que a gente vem trabalhando, a gente vem aperfeiçoando, então vem mudando o formato de máquinas, né? Aprimorando tecnologia, mudando, Mudando ferramentas, melhorando os EPIs para ficarem Uhum. mais adequados As ao mulheres. físico das mulheres, porque às vezes, assim, tinha atividades nossas que não tinha como uma mulher fazer pela força. Hoje, e homem que ajudou a fazer a transformação. A gente tem homens lá que trabalharam na equipe que viram, olha, mas se a gente fizer isso, fizer aquilo, a gente consegue transformar essa ferramenta em uma ferramenta mais leve que uma mulher faz. E hoje elas fazem. Essa foto é da refinaria. Que momento é essa foto? Esse é um encontro da rede de mulheres. Nesse momento aí, nós estamos com a grande maioria das mulheres do administrativo, porque nós temos mulheres no turno também, né? A refinaria, ela roda 24 horas. Que não puderam né? estar na foto, Que não obviamente, puderam porque estar na estavam foto. Exatamente. trabalhando. Isso. Agora, então, vamos falar da rede de mulheres. Como ela foi criada, quanto tempo ela funciona. Depois eu volto para vocês me contarem algumas histórias, que eu também estou curiosa de saber histórias. Todo mundo gosta de ouvir histórias, né? Mas como é que ela surgiu, essa rede? Quanto tempo ela tem? As redes, elas nasceram na operação mesmo, lá no chão de fábrica, né? Identificando oportunidades. E aí eu vou deixar a Márcia falar, porque a rede nasceu lá na Lunorte, né? E aí Começou depois na a Lunorte. Paragominas puxou para que a gente É fizesse verdade, e a gente Gisele. pudesse, né? Hoje a Verdade. gente tem uma bem maior, que é a que abrange todas as plantas, mas ela nasceu pequenininha, né? Ela nasceu nas plantas. Por que ela nasceu lá Alo Norte. na refinaria, na área, digamos assim, mais operacional, que não para mesmo? Começou tudo, né, em 2019. 2019, algumas mulheres, eu sempre digo que são mulheres privilegiadas, porque nós éramos todas engenheiras, especialistas, né? Ainda não tínhamos as operadoras, supervisoras. Então a gente começou num grupo ali, sentamos e conversamos. Gente, a gente precisa ter um ambiente, uma rede onde nós possamos atrair mais mulheres, né? Desenvolvê-las e, tipo, abrir caminhos. Né? Então, o objetivo inicial da nossa conversa ali de 5, 6 mulheres, a princípio, lá em 2019, foi isso. Porque, assim, a refinaria ela surgiu para homens, porque há 30 anos atrás não se pensava em ter mulheres nesses Não ambientes. tinha nem a qualificação da mão de obra para contratar. Exatamente. Então, Muito menos em Barcarena, né? então Que era mais difícil. ainda, né? Longe de uma capital, no norte, longe de uma capital, né? Então, tudo dificultava. E aí, a Alo Norte, aberta já, né? A Hidro, aberta a essa questão de diversidade, né? De igualdade, provavelmente isso já deve ter entrado assim na nossa cabeça e a gente sentou e começou a desenvolver. Não, e aí? O que a gente precisa melhorar? Vamos criar pilares? Né? Aí criamos lá, pensamos, aí fizemos palestras com todo mundo, fizemos enquete. Vamos lá, pessoal, o que vocês mais precisam que a gente trabalhe? E dessa enquete, dessa conversa lá de 2019, já começou a nascer o embriãozinho da rede de mulheres na Alo Norte, né? Com os 5 pilares que a gente tem até hoje. Tá? Quais são? Que são desenvolvimento, pessoas e desenvolvimento e carreiras, infraestrutura, ferramenta, contratadas, porque a gente tem muitas contratadas, mulheres contratadas, e assédio. Então, esses 5 pilares são que a gente iniciou lá em 2019 e que a gente tem até hoje. Então, até hoje, cada pilar desse tem um líder, tem uma estrutura mínima, onde a gente tenta ali suportar, por exemplo, ferramentas. Ferramentas a gente faz processos onde a gente vai numa atividade, verifica, não, mas essa atividade, que ferramenta eu posso desenvolver ou trabalhar para que essa empresa, independente do gênero, para que ele fique melhor de se fazer, independente de ser mulher ou homem, né? Lembra que eu falei lá da extração do disjuntor? Né? O cara também precisa fazer todo esse esforço físico? Não, né? Então vamos fazer uma ferramenta que vai ajudar a todos. Então, dessa forma, a gente também puxa os homens para nos ajudar também nessa caminhada, né? E aí, cada pilar desse faz um trabalho. E o que mudou? Essa pergunta vale para as duas. Olha, a rede nasceu em 2019. Hoje, você colocaria
Hoje, por exemplo, eu já sinto o efeito nisso, eu já acho mais confortável aquilo, hoje já tem um acolhimento que antes não tinha. Na prática, o que vocês apontariam, destacariam como essa foi uma conquista da rede? E a gente conta com muito orgulho. O que vocês citariam, Gisélia? Mudou muita coisa, né, Elia? Mudou realmente assim. Primeiro porque não existia, às vezes, a percepção. A partir do momento que a gente se reúne, que a gente identifica as necessidades e que a gente chega para um gestor homem, né, que está ali do lado e diz para ele que nós temos aquelas necessidades e que ele nunca percebeu isso, e ele não percebe, não é porque ele não quer, é porque não faz, não é do íntimo dele, né? E aí a gente chega para ele assim, olha, hoje a gente tem banheiros que atendem os homens, mas eu não tenho banheiro suficiente para atender mulheres. Como que eu faço isso? Eu preciso aumentar o número de banheiros feminino. Outra coisa, por que a gente não tem mais mulheres na planta? Porque as mulheres na planta, elas têm que rodar turno, elas ficam muito tempo fora de casa, aí elas querem amamentar a criança, nós criamos espaço de amamentação dentro da planta. A gente leva na necessidade do investimento, a planta absorve isso conosco. Não, ok, se vocês acham que isso é importante e que isso vai atrair e reter mulheres aqui, perfeito. E aí a gente vai. Então a gente criou um ambiente que a mulher hoje ela tem uma licença de maternidade de 6 meses e quando ela volta, ela tem um amparo, que ela tem um ambiente que é totalmente acolhedor, que ela pode fazer a retirada do leite, colocar numa geladeira, levar no final do dia para casa, para acondicionar e não tirar o filho dela da amamentação. Né? E são pequenas coisas que vão transformando. Muda comportamentos, quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, muda a questão às vezes também, porque em alguns momentos a mulher também, ela, por tanto viver o sofrimento, ela se coloca às vezes como vítima. E aí a gente trabalha o protagonismo. Você é dono da sua história. Você é que faz essa transformação. Você pode reescrevê-la. Exatamente. Não se coloca na marginalidade do vitimismo. Coloca isso assim, o que é que eu faço com isso? Então a gente está trabalhando muito isso com as mulheres e hoje a gente já percebe elas sendo protagonistas de suas histórias, pensando em crescer e elas buscando seu autodesenvolvimento. Que é fundamental, é uma autopercepção. Já começa por aí, né? A gente percebe, assim, a Gisela foi muito feliz nos comentários. Exatamente isso, né? Tudo que foi feito lá em Paragominas, a gente tem também na Ala Norte. Esse acolhimento, por exemplo, o Pilar Carreira e Desenvolvimento, com as palestras, com as conversas, fizeram realmente as mulheres acordarem, porque a mulher, infelizmente, a mulher, se tem uma vaga que tem 10 itens, nós somos muito detalhistas, né? A gente quer minimamente 6, 7, 8. Se a gente não tem 6, 7, 8, não, nem vamos escrever. E o homem não. O homem, ele tem 2. Uma, ele, bora, vou me inscrever, porque, né, eu já tenho um não. Se eu conseguir um sim. E a mulher, não. A mulher, ela se exige muito. Né? Então, essas palestras, a gente tem palestras periodicamente, né? E o Pilar Carreira e Desenvolvimento que traz essas mulheres para conversar, é para incentivar isso também, né? Vamos ser protagonistas, vamos se desenvolver. Ainda estamos num processo de trabalho? Sim, ainda estamos num processo de trabalho. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente consiga também ajudar nesse movimento, né? Porque são, na verdade, desafios, né? Superação, técnicas e emocionais. Está tudo muito interligado. A gente tem a história da síndrome da impostora, que a gente mesmo fica se auto-sabotando, porque... Mas será que realmente eu sou qualificada para aquilo? Será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Uhum. E a necessidade que nos impuseram da gente ter que estar provando o tempo todo que a gente pode, né? A gente, às vezes, é obrigada a provar 2, 3, 4 vezes mais que os homens, que a gente pode estar ali. A gente pode estar ali numa leveza, numa tranquilidade. Meninas, dentro dessa... A Gisélia tocou numa coisa muito interessante, mudou a percepção. Acho que a percepção ela é fundamental para as mulheres e para os homens, porque tudo mudou, o mundo mudou, a noção do que a gente tinha, do que era uma violência mudou, e muitas vezes é tão sutil que você não percebe. Dentro da carreira de vocês, né, de todos
a jornada que vocês passaram, de todos os empregos, as empresas que vocês já passaram na vida aí afora, qual foi o caso assim mais emblemático que vocês viveram, que vocês disseram, nossa, eu tive que ouvir isso? Qual foi a frase mais, a frase às vezes, né, impactante, tanto positivamente quanto negativamente? Lá no começo da minha carreira, eu trabalhei numa empresa e era realmente majoritariamente machista, né? E, enfim, eu escutei em um determinado momento, eu sempre fui muito esforçada para entregar sempre o meu melhor, né? Porque eu sou muito comprometida com o meu melhor. O que eu posso fazer melhor para entregar? E por mais que eu entregasse esse melhor, em determinado momento eu escutei uma frase que ela marcou até hoje, mas ela me marcou para fazer diferença, sabe? Uhum. Um gestor olhou para mim no meio de um monte de pessoas, umas outras pessoas lá, e falou assim, olha, ela é muito esforçada, ela entrega muito, mas na nossa empresa ela jamais será uma líder. Ela será um braço direito de um Na homem. sua frente. Aí aquilo me marcou, né? Beleza. O tempo passou. E eu segui, né? Digo, não, como eu falei, assim, eu não me deixo abater por questão de machismo. Ok, falou isso, vou te mostrar que eu posso fazer o contrário. E fui. O dia que eu virei líder, eu digo, oi, virei líder. Oi, estou aqui, agora eu sou líder. Lembra de mim? Sou eu mesma. Oh, aceita, meu bem. E é Você, isso. Márcia. Legal a Gisele falar isso, porque eu sou nesse ritmo, Gisele. Me impulsiona. Eu ouvi uma coisa dessa, então talvez... Eu lembro que eu tenho uma... E essa não foi nada sutil, né? Ela Não, foi bem... porque ela foi antigamente, essa- quando a gente iniciou, era muito assim, descarado muito assim, mesmo, né? sim, Hoje a coisa é sim. mais sutil, É. mas antes era bem descarado. Eu tenho uma amiga que ela fez parte aí desse início da Rede de Mulheres, a Raquel, que ela me fez uma pergunta uma vez. Ela falou assim, Márcia, me conta, quantos assédios morais tu já passaste? Né? Eu preciso, porque tu já está tanto tempo no chão de fábrica. Eu fiquei assim, eu não me lembro. Aí ela, não, tu passastes. E tu não associastes. Aí eu fiquei raciocinando em cima disso que ela falou para mim. Provavelmente eu não associei, porque eu peguei isso e disse, peraí que eu vou te mostrar exatamente o contrário do que tu estás falando. Então, a minha carreira, ela foi desde o início, né? No início das entrevistas, que eu fiz mais de 5 entrevistas para entrar. E numa delas, o gerente falou assim, que passou a ser meu gerente quando eu fui contratada. Eu estou precisando, esse também me marcou, isso eu não vou esquecer, eu não sou boa de memória. Eu estou precisando de mulher na equipe, Márcia, porque a sala está muito bagunçada e os homens falam muito palavrão. Eu com mestrado, né? Quase doutora em controle e automação. Gente, dá até vontade de rir, né? Aí eu virei para ele e falei assim, fechou, tô dentro. Eu precisava do emprego, Sim. então eu não vou deixar que aquilo tolhe ali a minha vontade, o meu querer, né? E eu mostrei para ele que você eu não foi lá só para que eu arrumar não a fui bagunça, só para né? arrumar a bagunça. Aí eu até falei para ele, eu achei muito engraçado, eu falei para ele, pode deixar, não vai mais ouvir palavrão e a sala vai ficar organizadíssima, não se preocupe. Como você fez isso? Foi fácil, né? Eu sempre fui uma pessoa muito que me impunha muito, né? Mesmo sendo engenheira júnior, quando eu entrei, eu sempre tive uma questão de, não, vamos organizar, pessoal, né? E os homens sempre me respeitaram muito, realmente. Eu nunca tive problemas com relação a respeito no sentido de ser mulher. Isso realmente eu nunca tive. Eu não tive. Eu também não. Né? Eu não tive. Acho que depende muito da postura comportamental. Assim, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Sim. Ela tem um perfil. Mas ela traz alguma coisa com a imagem dela, o jeito dela. As pessoas passam por mim, essa mulher é braba. Também. Né? Essa mulher é rígida, essa mulher... Mas isso aí, de uma certa forma, coloca uma barreira já dizer assim, Sim. olha só, o teu limite comigo é esse, meu limite contigo é esse, e a gente se respeita. Sim. Já né? é uma forma de você estar ali para mostrar, olha, aqui comigo é diferente. E já é uma sobrevivência, né? Também. Já é Também. uma sobrevivência, vamos exato. combinar. Já né? é. Já sim. é uma sobrevivência. Mas a gente teve que
A gente se teve fortalecer que, nisso, a gente né? teve que ser assim, Sim, entendeu? sim. Porque se nós Porque a não gente está falando de fôssemos... quase 30 anos atrás, Sim, né? sim. E as coisas hoje, mudou tudo, percepção, como eu falei, como a Gisélia falou. Tem uma coisa interessante, hoje também já tem as microagressões, as microviolências, né, que a gente sofre. Vocês já chegaram a ter, e elas são mais sutis, porque as duas que vocês São. contaram são uma coisa absurda, a outra que a gente ouvia, eu também ouvi muito. E quando eu via isso, há 25 anos atrás, eu tinha um comportamento muito parecido com o da Gisélia. Eu disse, eu vou mostrar. Para mim, eu encarava aquilo como um desafio. Hoje em dia, a gente não precisa mais aceitar isso, porque a gente não quer mais provar com a necessidade que a gente tinha de provar isso há 30 anos atrás. E hoje você já tem novas leis, você já tem, né, uma outra mentalidade que a gente espera também que chegue aos homens, porque ninguém faz nada sozinho, tem que construir. Então, microagressões, né, aquelas coisas muito sutis que talvez nem seja intencional, mas te desqualificam. Então, às vezes você está numa reunião, aí você é uma líder, você acabou de expor aquilo ali, a pessoa olha para você, olha, o que a Nélia quis dizer, o que a Márcia quis dizer, calma, eu não pedi para ter um porta-voz, eu sei o que eu quis dizer, não precisa dizer o que eu quis dizer, é muito sutil, né? Uma vez eu também estava participando de uma coletiva e era muita confusão, caiu um avião, e foi aquela coletiva que o cara chegou ali, tem muitos anos, tem mais de 25 anos, chegou no aeroporto, uma queda de avião com desaparecidos, todo mundo fazendo uma entrevista, e eu fiz uma pergunta para ele, era um homem que estava sendo entrevistado, ele pegou, olhou para mim e disse assim, ele parou, estava no meio de uma coletiva, todo mundo ali esperando, eu fiz a pergunta, ele olhou para mim e disse, nossa, eu não tinha reparado, você é muito alta, uma mulher bonita. Gente, eu fiquei tão envergonhada com aquilo, tão envergonhada. Ele puxou um assunto que não tinha nada a ver. Eu disse, eu acho que ele quer ganhar tempo para pensar o que ele vai me responder, porque ele estava numa situação difícil, avião desaparecido, ninguém sabia onde estava, número de mortos, famílias sem resposta. Eu fiquei sem ação há 30 anos atrás. Hoje eu diria uma resposta na hora. Foi preciso um colega meu dizer, mas olha, senhor, a pergunta que ela lhe fez, porque eu nem lembrava o que eu tinha feito. Era para ele ter ficado envergonhado de ter feito aquilo. Não cabia aquilo. Em nenhum momento. Eu que fiquei muda, né? E essas microagressões, como vocês trabalham com isso? Porque é tão sutil, às vezes parece um elogio, né? E não é um elogio. Vou te contar um exemplo, acho que eu também já sei. Vou te contar um exemplo, sim. Na pandemia, eu decidi que eu não ia mais pintar o cabelo. Primeiro que eu não gosto de salão, sabe? Eu não gosto de estar em salão. E aí eu acho branco lindo, né? Minha mãe minha irmã e eu decidi, eu digo, pronto, não vou mais, né? E aí a pandemia veio e ajudou, porque não tinha como ir para salão, né? Sim. Chegou o momento que eu cheguei com minha filha aqui, corta. Aí minhas meninas pegaram aqui, cortaram. Mamãe, você é louca? Corta, cortei. Quando eu apareci de volta, né? Aí a pessoa falou, nossa, como você tá velha? Eu digo, velho, tá o seu passado, você tá desatualizado. Mas assim, precisava falar isso? E era um homem, né? Não precisava falar, né? Gente. Desnecessário, né? Eu digo, você está desatualizado, esqueceu Total. que esse é o... Agora é isso mesmo, tá? Todo mundo assumindo seus cabelos brancos. Interessante, Você né? já passou alguma... Eu passei com essas microagressões, onde um cara quer explicar, né? A gente tem uma reunião que é diária, né? Mas assim, eu recebo a situação e eu já resolvo. Então, acho que é por isso que não nascem cabelos brancos em mim por conta disso, né? Então, eu estou lá explicando uma situação de um evento, de uma manobra que a gente ia fazer. Isso foi muito engraçado, porque a pessoa que fez, ele não fez de propósito. Não, às são os vezes vieses nem inconscientes. viés inconsciente. É histórico, eu diria, né? É histórico. E aí, eu explicando, eu acabei de explicar, olha, a situação é essa, vai acontecer assim, assim, assim. Aí ele me olhou, aí ele virou para um outro gerente. Mesmo cargo que o meu, com a mesma formação que a minha. Fulano, o que é que tu dizes? E aí? Na hora, eu falei, não era preciso, então eu ter explicado, gastei 15 minutos meu, porque eu não sou competente o suficiente para você entender que o que eu falei é isso mesmo? Aí ele falou, não é isso. Eu falei, então não entendi, por que você está perguntando pro colega? Porque o colega vai falar exatamente o que eu falei.
Desarmou ele. Total, porque mas eu consigo fazer isso hoje. Há 30, 25 anos, quando eu fui contratada, eu não tinha nem forças para fazer isso, eu só pensava, né? Eu vou mostrar para ele. Então, por isso que a gente, né, aceitava mais. Mas nesse momento, eu já tenho mais voz para isso, né? Assim como eu também fiz a mesma situação com uma engenheira, que ela estava explicando uma análise de falha, uma engenheira mecânica, por sinal, e ela explicou tudo, eu entendi perfeitamente. Aí um homem cortou, não, mas deixa eu falar aqui, deixa eu explicar o que a fulana... Aí eu olhei para ele, esperei ele explicar. Ele explicou, eu falei, então, você não explicou nada além do que ela já tinha explicado, eu não entendi. Você só Por que repetiu. você repetiu o que ela falou? Todo mundo já tinha entendido o que ela falou. Então, eu acho que a gente tem que começar também a se defender nesse sentido, sutilmente como eles, né? E a perceber também. E a perceber que não é legal, que não é... Pode até não ser intencional, mas nos expõe, né? Nos expõe. Então, se nos expõe... E talvez, se não seja intencional, também mostre para ele, porque é importante que eles saiba, percebam, né? Também. Por que ele fez essa colocação? Por que chamou? Nossa, você voltou velha. Ele tem que perceber que aquilo não foi legal. Há uma transformação também que realmente os próprios homens estão passando por capacitações, né? São coisas novas que também estão chegando para eles. Então, a gente já vê também muitas mudanças do comportamento de muitos homens que no passado poderia estar atuando de uma forma e que hoje vem de outra, porque também a empresa trabalha muito isso com a gente, muito fortalecido. E não é só homem, não é só mulher, né? Somos todos nós, somos seres humanos, é o respeito como ser humano. E se não trabalhar com eles, não tem sentido, né? Eles talvez não tenham o resultado que vocês imaginam, porque essa é a função, né, da rede, é realmente mudar uma realidade e começar de dentro para fora. Né? A nossa estratégia é a estratégia do DIP, né, que é diversidade, inclusão e pertencimento, né? Ter um ambiente diverso em que eu tenha homens, mulheres, né, LGBTQIA+, né, PCDs, então, negros, quilombolas, né? Então, que a gente tenha esse ambiente para todos. Sim. E que todos tenham direito iguais. E que se sintam pertencentes. Que se sintam, assim, tenham um bem-estar em estar ali, né? Que você consiga trabalhar com uma tranquilidade, né? com serenidade. Bom, a gente vai fazer uma paradinha, beber uma água, 2 minutinhos, para a gente mostrar quem são nossos apoiadores e patrocinadores. Bora conferir? Meninas, voltando, vamos para o nosso bate-bola, nosso ping-pong rapidinho. Então, vamos lá. Uma inspiração. Quem começa? Minha mãe. Por quê? Pela garra e força que ela teve de assumir algumas responsabilidades sozinha para criar 2 filhas. E em algum momento ela teve que me entregar para adoção, mas ela não desistiu de mim mesmo assim. Então, ela me acompanhou durante todo esse tempo em que eu fui adotada. Ela entregou realmente para adoção, mas ela me acompanhou. E eu tô com ela hoje, né? Meus pais adotivos já são falecidos, mas ela é a avó que os meus filhos queriam ter. Que lindo, que história linda, Gisélia. Márcia, um lema de trabalho. Um lema de trabalho. Resiliência sempre. Resiliência sempre. Uma lição de vida, Gisélia. Outra, né? Porque essa da sua mãe já é uma lição linda. Lição de vida. Pensar aqui de lição de vida. Acho que é nunca desistir. É estar preparado realmente assim, até onde eu posso ir e sempre buscar força que sempre você vai ter. Márcia, quando você pensou em desistir, algum momento se pensou? Pensei. Quando eu voltei da licença maternidade. Foi o único momento. Foi difícil. Foi difícil. Para mim foi. Eu fiquei. Na época nós não ficávamos ainda 6 meses, né? Isso já foi uma luta, uma vitória aí da rede. E eram 4 meses, que é o que a lei exige, né? 4 meses, ainda fiquei mais um mês de férias.
Foram 5 meses. E assim, quando eu voltei, realmente eu senti. E eu lembro que foi uma amiga minha, para você ver como a rede, né? A rede de apoio, ela é muito importante. A gente vinha de ônibus, né? Eu moro em Belém, trabalho em Barcarena, então eu peguei o ônibus, vim, né, no primeiro dia, cheguei, fizeram uma homenagem, me receberam e tal, sempre muito bem acolhida. E eu aqui, né, com a cabeça, a mama, enchendo né, de leite. enchendo de leite, eu falei, não vou desistir. Amanhã eu não volto mais. Amanhã eu não volto, né? E aí fui pro ônibus, e a Elaine, que é essa minha amiga, que não está mais lá no norte, sentou do meu lado e falei, Elaine, deixa eu te falar, amiga, não vai dar, eu vou ser mãe, eu preciso, eu quero acompanhar minha filha, eu quero estar junto. Aí ela virou para mim, foi muito engraçado, ela virou e disse assim, pirou? Não, Márcia, amanhã a Mariazinha nem vai querer que tu deixes ela na escola. E o que você vai fazer da vida? Vai voltar pro mercado? Vai ser ruim, porque a tua área é uma área que ela é dinâmica, você vai, né, um tempo que você fique longe, você não vai conseguir. Aí eu falei, Elaine, mas ela falou, não. E ela tinha tido filho há pouco tempo também. As filhas dela são 2 anos mais velhas que a minha, gêmeas. Ela disse, não, é momentâneo. Amanhã você já vai estar melhor e depois melhor. E aí, então, a partir daí eu disse, não, eu vou ser a melhor mãe que eu consiga ser, com o tempo que eu tenho. Sem culpa. Sem culpa. E hoje a minha filha tem 14 anos. Foi o único momento que eu pensei em desistir. Que bom que não desistiu. Exatamente. Né? Que bom que viva a Elaine. Viva a Elaine, um abraço que está lá em Portugal. Elaine está em Portugal. Ela sabe que ela mudou a sua vida, né? Eu conto essa história para ela. Já faz parte de uma rede de mulheres, né? E sentou ali do teu lado e já mudou. Exatamente. Um recado para os homens na vida, para as duas. Parceria. Cuidado, né? Mais observação na situação, entendimento de que a gente só quer estar ali igual, né? O de direito. Ninguém quer passar de ninguém, a gente só quer estar ali de mãos dadas. Eles precisam ser nossos parceiros. Na vida e no trabalho, né? Já vale para tudo. Já vale para parceria. tudo. Parceria. São frases que já impactam diretamente nas duas. E para encerrar, meninas, onde vocês querem estar daqui a 10 anos? Eu pretendo, daqui a 10 anos, estar em trabalhos voluntários voltados para comunidades, para sociedades, principalmente com mulheres, né? Mulheres em áreas vulneráveis, mulheres que têm a vida complexa, que eu possa ajudar e deixar o meu legado. Márcia, daqui a 10 anos, tua filha está com 24 anos, não é isso? Então, isso. Quero ver ela se formando, né? E estando, assim, daqui a 10 anos eu ainda não vou poder estar fazendo o que a Gisele estará fazendo, porque eu ainda não estarei aposentada, infelizmente. Mas aí, o que eu quero, né? Nesses 10 anos, chegar e ver a Hidro no Norte, eu quero estar lá no Norte, porque para mim é uma empresa que realmente abraça essa questão da diversidade, de realmente fazer com que nós tenhamos pessoas mais inclusas, mais pertencentes. E eu quero realmente servir de inspiração, né? Ser essa mulher que outra mulher olha e diz, poxa, eu quero estar ali, né? Então, ou eu consigo estar ali. A indústria não é só para homem, né? E eu sei que todo esse trabalho vai impactar também no que a minha filha escolher, né? Independente da profissão que ela escolher, dela realmente já receber um ambiente melhor, né, de trabalho. Meninas, muito obrigada, sucesso, que a rede que vocês construíram, que é um trabalho de formiguinha, continue assim impactando a vida de mulheres e transformando, porque eu acho que esse é o grande segredo, transformar. Não é do dia para a noite, mas a gente precisa começar, uma hora, né? Obrigada, sucesso, viu? Muito obrigada também.